nesse processo histórico, levou a uma classe dominante, dependente e associada ao capital internacional. E que, portanto, a luta do povo brasileiro, a luta das classes trabalhadoras brasileiras, ela é uma luta anti-imperialista e anticapitalista. Porque o imperialismo capitalista é quem sustenta essa classe dominante brasileira. E o movimento dos pequenos agricultores tem demonstrado um conhecimento muito interessante nos seus posicionamentos que a gente vê aí. Os camponeses das ligas tinham uma consciência de que a transformação, a reforma agrária e a transformação do Brasil não conseguiria ser feito só pelo movimento camponês, que era necessário articular-se com o movimento operário, com a classe operária. Setores que, em tese, deveriam ser mais avançados na luta contra a ditadura. Por exemplo, primeiro ocorreu a resistência da juventude, para depois ocorrer a resistência dos trabalhadores da cidade, por exemplo. E a resistência, na sua simplicidade, nos seus locais de convivência da juventude camponesa, foi, de certo modo, estimulante e emblemática para que aquela região do país, onde a informação era pouca, aquela região do país onde ninguém olhava para o que estava acontecendo do ponto de vista da ditadura, essa juventude teve um papel de denunciar isso e, de certo modo, cultivar com o seu sangue e a sua perseguição um espaço de democracia, um espaço de denúncia, um espaço de, vamos supor assim, contribuição para derrubar a ditadura. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no anonimato da luta da juventude camponesa, com o seu sangue de mais de 1000 mortes durante esse período e talvez o dobro posterior à ditadura, esse espaço hoje é um espaço de luta, o campo é um espaço de luta, o campo é um espaço de resistência e é um espaço onde se projeta o futuro, haja visto o comportamento do MST, do MPA, dessas organizações que lutam para transformar o campo e, transformando o campo, transformar o Brasil. Luta isolada do resto do mundo, é uma luta que faz parte desse momento mais importante da crise, em que o mundo está deixando de ser o que era, e ele não consegue ser o que era e não sabe definir ainda muito bem o que vai ser. Em grande medida, as políticas de austeridade tentam criar um nível muito grande de desemprego no mundo, fazendo com que o trabalhador acabe arcando com os custos da crise, e essas políticas de austeridade estão ligadas a taxa de juros muito elevadas, o que permite à burguesia, ao invés de investir na produção, ganhar bastante com juros elevados sem produzir nada. Isso prejudica demais a classe trabalhadora e faz com que ela acabe pagando o custo da crise. Juventude camponesa, qual é sua missão?
mascarado por toda essa manipulação econômica que a gente vive. A gente precisa ter uma democracia que, além de nos dar o poder de voto, mas nos dê terra, nos dê emprego, nos dê escola, nos dê saúde. E tudo isso é uma construção. E essa construção ela é feita também em ambientes como esse que a gente está fazendo aqui agora, não é? Porque é formando consciência, formando os novos cidadãos, identificando aqueles valores que são valores importantes que a gente possa ter como referência nessa caminhada que a gente está empreendendo agora. E o Brasil, para se desenvolver, precisa cuidar daquilo que é o seu maior patrimônio, que é a terra, e quem vive na terra, e quem produz para a terra. Não é? Então, realmente, a gente está retomando esse processo, evidenciando a importância da gente cuidar do setor rural brasileiro, dos pequenos agricultores, que afinal de contas, é um segmento que é totalmente independente, que quer construir progresso efetivamente para o Brasil e não um progresso na rural, subordinado aos grandes interesses internacionais. Porque isso é a chave. Toda a luta da minha geração e da geração que nos antecedeu era uma luta para construir um Brasil excelente, fantástico, um Brasil para todos. Não é? E essa luta é uma luta que interessa ao pequeno produtor rural, aos camponeses, e essa luta efetivamente ela está se dando em eventos, inclusive como esse aqui, né? Mas não tenha dúvida, eu sou uma pessoa da cidade, né? Eu não tenho uma tradição assim rural, mas eu não só a educação que eu tive, mas com toda a minha experiência de vida, aponta para a importância que a gente tem e a necessidade da gente viabilizar aquelas bandeiras que nos inspiraram em 64, que é a bandeira pela independência do campo, que é a bandeira pela reforma agrária, enfim, que é essa bandeira que vai desenvolver e libertar o nosso país. Se ele conseguiu ser uma pessoa respeitada na Europa, na América Latina, se ele conseguiu impor respeito a tanta gente que eram seus inimigos, por que é que nós não podemos? Por que é que cada um de vocês não pode também? Não é? Então, é muito interessante isso, e eu acho que vocês estão no caminho certo, porque expressar esse carinho por Marighella é reafirmar a nossa vontade de ter essa bandeira, e a gente vê em Marighella que é possível, lutando e trabalhando e se esforçando e se solidarizando, a gente vai levar essa bandeira bastante alta. Então eu sou filho de Marighella, não é Marighella que está falando aqui com vocês, evidentemente, né? Eu, como vocês, tenho muita paixão, não só pelo meu pai, mas pela pessoa inspiradora que ele é, e eu estou muito contente de ter recebido essa bandeira, muito contente por ter recebido com tanto carinho aqui por vocês. E claro, né? Viva o MPA, viva a nossa luta, viva o Brasil! Viva! Viva! M de movimento, T de produção, A de agricultura que alimenta a nação. M de movimento, T de produção, A de agricultura que alimenta a nação. M de movimento, T de produção, A de agricultura que alimenta a nação. Feijão folha, milho na praia, coração cheio de amor. Arroz, Brasil, feijão folha, milho na praia, coração cheio de amor. Vamos entrar a mesa, quero muito, nossa linha, né? Nós temos tomado duas grandes usinas e tinha tomado também a cidade de Vitória de Santo André.
deu isso, né? Porque não tinha unidade, a polícia não tinha unidade, disciplina. Os disciplinados, com unidade, foram os 40 que nós formamos na véspera. Quando a raça de posto. A raça de posto, nós continuamos o curso. Nós levamos conta. E salvamos muita gente com isso. Porque a unidade da disciplina é essencial. Com a mesma alegria, empunhar a vitória do campo e cidade, levantar a bandeira da liberdade. América, América, sou teu filho e digo, um dia quero ser livre contigo no América, América, sou teu filho e digo, um dia quero ser livre contigo. Margarida Alves era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoas, na Paraíba. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. Não queremos viver na escravidão, nem deixar o campo onde nascemos, pela terra, pela paz e pelo pão, companheiros unidos venceremos. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. Hoje somos milhões de oprimidos, sob o peso terrível do cambão. Lutamos, mas seremos redimidos, a reforma agrária, a salvação. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. assassinato dele, eu dei continuidade à luta dele. Foi muitas prisões à minha pessoa, muitos tiros que davam à minha pessoa, né? Porque eu assumi mesmo com muita força a Liga Camponesa de Sapé, a luta de João Pedro no campo, com o homem do campo, diariamente no campo, lutando com o trabalhador do campo, né?
E acontece que eram muitas prisões à minha pessoa, a polícia ia me prender, mandaram eu entrar no carro, aí botava a arma de um lado, outra de outro, era tiro, mais tiro. Um dia acontece que botaram 8 moradores, 4 do Engenho Anta e 4 do Engenho Melancia aí do município de Sapé, né, que eram sócios da Liga Camponesa, botaram ele para fora da fazenda, do sítio do engenho, que era Engenho Anta e Engenho Melancia. Engenho Anta bota 4 e o Engenho Melancia 4. Encontrei a minha casa chorando, tinha deles pai de 8 filhinhos morrendo de fome, que chorando quando eu chegasse até lá para falar com o proprietário, com o senhor lá do engenho. Eu fui até lá, quando eu cheguei eles estavam, eu falei, ele calado estava, calado ficou. Não me deram a resposta. Nem o do Engenho Anta me deu resposta e nem do Engenho Melancia me deram resposta. Ficaram calados. Eu volto para casa, quando eu chego em casa, a polícia chega para me prender, deram tanto tiro em volta da minha casa, que acontece que a minha filha mais velha, Marluce, que já tinha 16 anos, com a minha prisão, eu saí presa, ela ficou, comprou veneno, ingeriu com mel, tomou e morreu. Com tanto pires que deram em volta da minha casa. Eu venho presa aqui para João Pessoa, quando eu chego aqui falo com o delegado, a contar a história, como foi, o delegado disse, você pode voltar. Aí o companheiro da Liga já estava com o carro na porta, voltou comigo para casa. Quando eu chego em casa, minha filha estava morrendo. Estava morrendo e disse, minha mãe, olha em cima da mesa os utensílios que eu ingeri o veneno. Comprei o veneno e vou morrer. É um orgulho imenso de ser filha de João Pedro Teixeira, filha de Elizabeth Teixeira. Só vim entender a luta quando eu já tinha 10 anos de idade. Até lá eu não entendia. Vivia tudo, mas não entendia. A partir de 10 anos comecei a entender a luta. Uma luta digna, honesta, em defesa do trabalhador. E você ser morto por lutar, por um direito. Né? O direito do homem do campo. Ser morto, assassinado, deixar 11 filhos. E a esposa, a mãe ficar e não ter o direito de criar. Porque lutava pela mesma luta, mesma dignidade. Então, eu admiro muito a luta, admiro quem luta. Parabéns a vocês pela luta. Nós, filhos de João Pedro Teixeira, abraçamos a luta com muito orgulho. Filho de João Pedro Teixeira e Elizabeth Teixeira, um orgulho muito grande da luta de todos vocês que vêm lutando, né, para a dignidade do homem do campo. Obrigada a todos vocês. Obrigada por estar aqui hoje, ao lado da minha mãe. Obrigada por tudo. Senhores,
O peixe que